bem levinho. Já vou fazer o lançamento aqui, que a próxima semana vai estar lá no Camarão. A gente foi lá no rodízio, num restaurante aí que chama O Camarão. O queijo é bom também. O queijo é bom, diferenciado. Em breve teremos lá. Fizemos até um vídeo, né, diferenciado. Pô, fiquei feliz com aquele vídeo, hein? Queijo de Minas, senhor. Tá gravando? Como é que você quer fazer a abertura aí? Ah, já estamos gravando. Já tá então. gravando? Já fez até a propaganda já do Danoninho de leite. Agora continua isso. Então quer dizer que a Microsoft investiu no OpenAI? Porque como que funciona? Essas empresas grandes, corporações, às vezes elas têm uma célula de inovação própria, mas ela não consegue desenvolver as coisas na flexibilidade e na velocidade que ela precisa. Então eles têm um sistema que eles vão investindo em startups. A Adobe faz muito isso. O Photoshop era uma empresa que a Adobe comprou. Então, eles vão comprando essas empresas. Quando a OpenAI começou, a Microsoft deu tanto um investimento de cloud, porque o custo para treinar, só para você treinar uma versão do GPT é mais de 20 milhões de dólares só de infraestrutura de cloud. Então, você precisa deixar umas centenas de milhões de reais para treinar um modelo. Então, ela deu isso e ainda entrou um pouco também de comprando share. E aí chegou no momento que, por isso que a Azure foi a primeira cloud que lançou o GPT corporativo. E aí depois as outras vieram. Aí veio todo o movimento do Gemini, né, junto com a Google. E aí a AWS hoje, quando você entra lá na AWS, você vê que tem a Amazon tem alguns modelos já, mas também tem muita coisa da Anthropic lá dentro da AWS, mas sempre tem como precisa de um investimento grande, de um time de pesquisa grande, é sempre uma empresa grande que aporta ali. Às vezes pode até parecer que é uma startup, mas tem alguém aportando. O DeepSeek deu um pouco de chacoalhada nisso, porque eles conseguiram treinar um modelo com uma boa performance, usando um volume menor de dados. Isso significa, usar um volume menor de dados significa que você precisa de menos dinheiro para construir o produto. Então significa que um cara menor poderia está fazendo investimento para construir um modelo de IA. Mas ainda assim, acho que é um jogo para os grandes. Muito bom. É um jogo para os grandes. Depois desse assunto já de introdução, vamos começar hoje aqui nosso bate-papo. O segundo episódio do Food Working, hoje com a presença aqui do nosso Bernardo, Guilherme. Hoje eu trouxe o Luciano vai se apresentar melhor daqui a pouquinho, mas o Luciano, só para vocês entenderem, ele foi head de IA da Raizen, terceira maior empresa do país, com um time de mais de 50 cientistas de dados. Então o cara entende muito de IA e a gente vai trazer hoje para discussão sobre tecnologia no ambiente de restaurante, de indústria, varejo, de uma forma geral. E o nosso querido Bruno vai chegar mais tarde também para participar aqui do nosso podcast. Então, vamos começar fazendo aquela introdução de sempre. Cada um fala um pouquinho sobre si, tá? Vou começar aí com o Bernardo. Fala o que você faz, fala sobre a Fala aí. Hoje eu tô com um copinho aqui fazendo o jabá do Fala aí. Devia ter trazido minha caneca, Tá de camisa, tá bonito. Tá de camisa, mas devia ter trazido minha caneca Não é caneca não, a garrafinha da Nebraska, pô. Olha aí. Aí, dei mole, caraca, tô dando mole. Mas fala aí, Bernardo, o que você faz? Conta um pouquinho da sua história. Bora lá. Carioca de Juiz de Fora. Mineiro de Juiz de Fora. Pô, fala aí. Bom, vamos lá. Sou o Bernardo, muito prazer, a gente está aqui de novo. Sou sócio fundador do Fala aí, que basicamente a gente tem uma solução, um ecossistema de soluções para gestão de experiência do cliente em tempo real para restaurantes, né? Onde a gente entrega a visão completa do cliente por meio de avaliações inteligentes personalizadas e integrações também, agora uma novidade legal, integrações com canais públicos de avaliação como Google, iFood. Então a gente entrega já toda essa informação já analisada para o gestor, para ele alavancar a tomada de decisão, relacionamento com o cliente, melhoria de operação, por aí vai ser um prazer aí. Eu acho que a gente que lida com tecnologia, vai ser um prazer aí a gente estar aprendendo e escutando bastante sobre inteligência artificial, que a gente aplica algumas coisas, mas eu tenho certeza que vou ter uma aula, vou chegar lá pro time de produto hoje com a cabeça borbulhando lá de novo. Mas vamos lá, vai ser legal. Maravilha. E aí, Guilherme, fala um pouquinho, uma ou duas empresas que você tem, né? Vocês aí,
Mas sou Guilherme Leal, né? Sou mineiro também. Mineiro. Sou mineiro, né? Só mineiro aqui. Eu vim pro Rio pra sentar numa mesa com... É isso aí, ó. Engraçado. Tô no Rio há alguns anos já, mas continuo mineiro, continuo firme e forte aí. E hoje o meu negócio mesmo, eu sou representante comercial, falo que eu sou vendedor, sou cara que está na representação já tendo Scala, Levitare, Nono Foods, Vida Veg, que estamos tomando hoje um iogurte de coco. E a Massas Carneiro agora também. E a grande questão, né, que a gente trabalha tanto com os dados que a gente estava conversando, e é entender como a gente consegue colocar a tecnologia dentro desse mercado de representação comercial, como é que eu consigo trabalhar meus dados. E para isso tem as outras empresas do grupo, que quando eu criei o Grupo Melg, foi sempre pensando em agregar dentro desse ecossistema. Então tem muita inteligência de mercado aí, e hoje eu vou aprender um pouco, já vou sequestrar aqui para ficar no Rio. Bem, comigo. Eu sou o primeiro da fila, vou levar ele comigo então, ficar um tempo comigo aí. Maravilha. Então, fala pra gente, Luciano. Quem é você? O que você faz? Fala sobre os novos projetos. Massa. Um pouquinho da sua história aí. Acho que você tem um tempo alongado maior do que o 1 minuto que eu dei pra cada um aqui. Pode falar sobre você um pouquinho, depois vou até olhar no relógio aqui pra eu tomar cuidado. Não perder nada. Mas, prazer, pessoal. Então, obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Falando um pouco da minha história, eu comecei como desenvolvedor mesmo. Então, fiz mestrado em inteligência artificial nos primórdios, mas acabei tombando para a carreira executiva, igual o Breno trouxe. Então, liderei aí Data Science e IA na Raizen nos últimos 6 anos. A Raizen está em faturamento aí no top 5 do Brasil. E aí, coloquei vários projetos de pé. E fui fazer um MBA no IES e pensei que eu queria eventualmente ter uma jornada diferente do que eu estava tendo nos últimos 6 anos. E aí eu vi que era o momento de empreender, o momento de ajudar outras empresas e a trazer esse potencial para outras empresas e expandir esse conhecimento. Então tem um propósito de querer empreender, mas também tem um propósito de, como que eu consigo pegar tudo que eu aprendi nos últimos anos e colocar, por exemplo, em outros segmentos de mercado para que as pessoas trabalhem melhor e para que a nossa economia gire melhor, né? Quando a gente fala de IA, tem muito essa... Assim, às vezes o pessoal infla um pouco o número, mas de fato tem uma possibilidade que a gente vai entregar mais valor, que a gente vai ser mais produtivo e que o nosso PIB vai aumentar. Então isso, para a humanidade é bom como um todo e pra gente como país é muito legal. Luciano, te cortar rapidinho. Tem uma curiosidade. Você falou que tá há 6 anos. Que entrou lá há 6 anos, certo? Na Raizen? É. Há 7. Liderei há 6. Liderei a área 7. Então estamos falando de 2018. Em 2018 não se falava em ChatGPT, por exemplo. Quando você entrou, você já entrou como na área de IA? Como é que foi essa construção? Porque você viu tudo acontecer e você já com uma posição de liderança. Como é que foi essa? É porque as coisas já existiam e elas vão mudando de nome. A gente estava falando no carro sobre isso. OCR, né? Aqueles modelos que vão lá e pegam as letras. E hoje você consegue pegar uma nota fiscal, por exemplo, colocar no ChatGPT, baixar e falar, olha, os dígitos do que estava escrito era mais ou menos isso. As coisas, elas já existem, mas vão mudando de nome. Então, por exemplo, quando você fala em um supply chain, por exemplo, numa cadeia logística, que você tem uma frota de caminhões e você faz um otimizador, igual o Uber tem com os carrinhos também, para você otimizar a frota, é um modelo de inteligência artificial. É um modelo computacional que pega o dado e toma decisão. Quando você faz um modelo, você está perguntando de predição, como que eu prevejo minhas vendas? Como que eu pego, né? Então essas plataformas igual a Amazon pegam um monte de dado e se eles melhoram 1% a previsão de venda, isso sai entrando para o estoque, sai entrando para toda a cadeia da empresa. Mas esse modelo de predição chamava machine learning naquela época. Meu mestrado foi nisso, foi machine learning. Mas já era IA. O ponto é que quando veio o GPT, você construiu um negócio que em 2 meses estava na mão de metade do mundo. Democratizou, né? Democratizou. Uma velocidade muito grande. E aí a pessoa, o CPF, né? A Amazon já faz modelo de recomendação pra gente, Mercado Livre, há anos. Mas o CPF começou a ver o IA na mão dele. E é um IA que falava. E era um IA que ouvia. Então tem a parte de texto, tem a parte de fala. Isso chegou na mão do pessoal na ponta. Luciano, o pessoal fala muito no nosso segmento de restaurante, de pizzaria, né? Lá na década de 80 eu não peguei, mas década de 90, que a gente ia pedir uma pizza, você ligava lá pra pizzaria,
pizzaria do Léo, aí você ligava para lá, oi Léo, ué, quem tá... É o Breno? Ô Breno, tem um tempo que você não pede aqui, você quer pedir aquela pizza de calabresa de novo? Hoje em dia o pessoal às vezes quer ter esse nível de personalização que a década de 90 tinha, e não tinha, era só a boa vontade e tudo muito bem anotado, né? E hoje em dia a gente fica querendo prever, a gente queria fazer coisas mirabolantes, e tinham soluções antigamente, muito mais fáceis, muito mais baratas, né? E às vezes a gente é muito interessante, porque quando você fala na Raizen, você vai implementar uma empresa igual a Raizen, então uma empresa que tem um volume grande, eu vou implementar algo que vira 1% na Raizen. Vamos supor que a empresa fatura 300 bilhões de reais. 1% de 300 bilhões é muito dinheiro. Então, se eu melhoro a minha receita em 1%, mas às vezes, por exemplo, para o segmento de médio, 1%, às vezes o case não se paga. E às vezes é melhor você ter uma pessoa ali ajudando, fazendo a conta. Total. Então é por isso que as pessoas perguntam, eu quero botar aí na minha empresa. Eu falei, você realmente precisa? 2, você tem escala. Porque você vai fazer um investimento. Esse investimento ele tem que se pagar. No fim é uma lógica de investimento de negócio como qualquer outro. Não muda. Posso só complementar? Acho que muita gente confunde o fim da tecnologia, mas na verdade é só um meio de otimização, de melhoria, de inteligência e tudo mais. Só que as pessoas acham que tem que ter IA, né? Como se fosse um fim e aquilo ali fosse... Na verdade é um meio. Em alguns contextos vai ser amplamente utilizado e vai ser bem positivo. Em outros ela pode às vezes até prejudicar nesse sentido, e outros ela pode ajudar pra caramba. E às vezes prejudica, porque qual que é a minha experiência? Tanto empresa grande e agora atuando como consultor no mercado de médio. Às vezes o cara quer implementar uma solução de IA e ele não tem o processo da empresa dele desenhado. É isso aí. E ele vem e fala, não, mas eu quero botar IA porque eu li que ia melhorar a produtividade. Você sabe sua venda? Você sabe sua venda no final do mês? Seu time de venda tem um número na cabeça? Eles sabem no processo de venda quem são as pessoas que eles têm que visitar? O seu time ali de operação, você tem um processo claro? Então, se você não tem e você quer aplicar, compra uma licença do ChatGPT para todo mundo, o pessoal escrever e-mail. Que é o máximo que você vai conseguir fazer. E as pessoas às vezes esquecem disso, gente. As pessoas esquecem que apesar de toda a hype, um business que roda bem, em alguns momentos é simplesmente um business disciplinado, onde as tomadas de decisões são feitas de forma pragmática. Se você precisa de um estagiário para fazer aquilo, e aquilo gasta 20% do tempo do seu estagiário, se o seu agente custar mais do que R$200 por mês, não faz sentido você ter. Só que tem uma questão, até complementando aí, que é muito, por exemplo, você falou de dados, de entender, é quando a pessoa dá um passo atrás ainda e quer colocar a IA para fazer o processo, antes de entender o que é a empresa. Então, até os dados que está alimentando a IA, o ChatGPT que seja, eles estão distorcidos. Então, é o que a gente começou a conversar aqui. Eu falei, poxa, peraí, como é que eu consigo colocar isso dentro do meu negócio? E a grande questão que a gente fala, o CRM está sempre sondando. Porque muitas vezes eu estou pedindo para o ChatGPT montar o meu CRM, sem entender qual que é a minha base de dados, quais são as informações, e isso já começa a criar um desnorteio muito grande para onde você vai chegar. Que aí fala assim, mas gastei dinheiro, investi e o negócio não funcionou, mas a base já vem muito distorcida. Então o processo faz muita diferença, até mesmo para começar a utilizar. E é muito melhor. A gente estava falando um pouco aqui antes de começar de previsão de vendas. Se você não sabe a sua venda dos últimos 3, 4 meses e a sua curva de sazonalidade, meu amigo, não vai ser uma IA generativa que vai ajudar você a prever sua venda. Total. Até mesmo para pedir o Pareto para ela. Assim, cara, peraí. Porque, assim, a experiência é que a média móvel, você pegar a média dos últimos 3 meses, botar uma curva de sazonalidade, resolve 90% do seu negócio. Você vai botar um modelo, você vai melhorar em 10% a performance da sua média móvel, claro. Vai ajudar muito. Mas o dado mais importante é sempre o seu comportamento histórico. O dado mais importante para o seu time de vendas é uma base de lead. Então é muito mais importante você usar, por exemplo, a pessoa fala, vou fazer um chatbot para responder. Será que não é mais fácil você usar a IA generativa para te ajudar a buscar informação de mercado e alguns indicadores mais fáceis para você gerar leads mais qualificados para sua força de venda do que você criar um chatbot? Então é menos sobre eu quero usar IA e mais sobre
a minha estratégia de negócio é essa, o meu canal se diferencia dessa forma, os gaps da minha operação são esses, e o IA vem dentro da minha estratégia de negócio. Então, se o seu problema está na operação e sua venda está rodando, por que você vai botar IA em venda? Vai botar IA na operação para você melhorar a sua margem. Eu tenho até um ponto, uma pergunta aí, não sei se é polêmica também. É assim. até engraçado eu falar de IA, porque assim, para quem vende IA, eu pareço que eu sou um vendedor muito ruim. Assim, mas, gente, o pior case é quando você vai no cliente, você entrega e você fica frustrado porque o cliente não usa e o cliente fica frustrado porque o cliente acha que você só queria ganhar o dinheiro dele a qualquer custo. Mas esse é esse ponto também. Porque, por exemplo, nós temos uma empresa que chama CHF Growth, que é para os clientes que vêm, pessoas que querem fazer um trabalho no Rio de Janeiro e ao invés de contratar direto, começar um trabalho, mas, cara, como é que eu consigo analisar e fazer um relatório de um discovery? E quando a gente entendeu que os dados que e a velocidade disso são 30 dias, 45 dias, para ter esse relatório completo. Então, os dados que tem da internet, aonde o ChatGPT estava utilizando, não conversam com o que o mercado, até mesmo que a gente estava falando, o mercado do Rio é um pouco diferente, tem uma questão diferente de trabalhar, principalmente no varejo. E aí, quando você começa a buscar esses dados, eles não batem com a realidade ali. E aí é o ponto, né? O que é, que aí é te perguntando mesmo, que você é o cara que vai responder, mas como eu tenho uma acurácia maior, ter uma visibilidade maior desses dados que eu vou receber da IA, até mesmo para passar um relatório um pouco mais próximo do que eu estou coletando na rua. Me dá um exemplo. Eu tenho promotores que vão na rua e estão fazendo coletas de preço. Uhum. Esses mesmos produtos estão no marketplace do cliente. Então, mas o que está acontecendo na loja, eu não consigo pedir e ele vai coletar esses dados, a IA, né, no caso, coleta esses dados no marketplace, no que está tendo de mercado, nessas questões. Uhum. Isso aqui muitas vezes não se conversa. Como é que eu aproximo isso mais um do outro assim, para ter uma velocidade maior? Ou não devo nem utilizar isso como ponto de pesquisa mesmo. Então, ou senão eu estou usando errado também. Que eu acho que é a grande chance. Os cases mais legais que eu desenvolvi e que eu vi, que eu acho que é bacana trazer, é que quando você tem alguém na ponta, que está ali no físico, esquece o digital, na venda física, e o cara tira uma foto de uma nota fiscal falando aqui, ó, o concorrente tá batendo esse valor, porque é isso que acontece. Você vai lá, tira a foto, manda no WhatsApp e fala aqui, ó, price, baixa o preço aqui, porque senão eu não fecho a venda, não bato minha meta. E aí você começa a disputa precificação. Usa a IA para pegar essa foto dessa nota fiscal e tirar a informação, que é um OCR. E pega e coloca alguém, pré-preenche essa informação, né? E a pessoa vai lá e vai colocar. E é até interessante, porque a primeira vez que eu fiz esse case, a gente estava no GPT 3.5. Agora a gente já tem o O1, né? Que é o reflexivo. A performance melhorou muito. Então, você manda uma foto da nota fiscal, pede para ele extrair as informações, ele vai conseguir. Em 98% dos casos, aí as pessoas vão perguntar, mas beleza, mas o ser humano, a IA erra. Eu falei, gente, mas em alguns casos, o ser humano que está ali pegando a nota fiscal e botando os números, ele é mais lento e pode até errar mais, dependendo do processo. Lógico. E é melhor você ter um dado com erro de 2% ou você não ter dado nenhum. Porque o dado demora tanto para ser processado. Às vezes você usa a IA não para fazer a inteligência, mas você usa a IA para fazer esse processo de processamento de dados eventualmente mais rápido. Otimização, né? Para você conseguir consolidar a sua base de dados. Porque é o case que eu mais gosto de fazer em cliente. É o que eu mais gosto de implementar. Que é o mais prazeroso. Porque muita gente tem dor de não saber seus números como empresa. E aí o cara, por que o cara tinha essa dor? Porque ele recebe nota fiscal de fontes diferentes, em formatos diferentes. Hoje a IA, ela consegue pegar formatos totalmente diferentes e consegue extrair essa informação mais rápido para consolidar uma base. E aí nisso você consegue ver a sua base de preço. Aqui nessa região, então, pensa, no fim do dia, se todo mundo mandar uma foto para o WhatsApp e esse WhatsApp processar esse dado, você pode ver no mapinha, aqui, nessa área do mapinha, a minha precificação para esse produto está tanto, para esse produto assim. Claro que você precisa de uma base, sei lá, de pelo menos 15 amostras para você falar que você tem um preço de fato, mas aí você vê dentro da granularidade, você já consegue ter uma noção e um cheiro do seu preço no físico. E aí a discussão, por exemplo, se o seu marketplace, se o seu canal digital e o seu canal físico estão dando precificações diferentes, é muito mais
uma questão do negócio. E mudar até mesmo a direção, né, do negócio. Então faz total sentido como acompanhamento e complementar, né? E se estiver diferente, se o seu canal digital estiver precificando melhor do que o seu canal físico, às vezes o pessoal tá rasgando margem demais. Exatamente. Porque você tá no canal físico, ele pode ser que ele seja mais caro, então ele tem que ter uma rentabilidade maior do que no canal digital, eventualmente. Tô pensando aqui, né? Não, mas é essa a questão mesmo, porque a gente tem que utilizar não para tomar a decisão por nós, mas sim auxiliar para a gente tomar a melhor decisão. E eu falo isso em todos os cursos que eu dou, em todas as consultorias. Cada vez maior o risco da sua tomada de decisão, mais o ser humano tem que estar envolvido. Total. Você não vai delegar a decisão do seu business para IA, não vai ter... Eu vi que esse povo falando, porque eu vou montar um fundo de investimento só com IA. Eu falei, você é louco. E se um dia a IA bugar, você vai perder todo o seu dinheiro. Então você não vai delegar a sua estratégia de venda para IA. Você vai usar a IA para te ajudar como um copiloto. Por isso que chama Copilot, né? O que você perguntou da Microsoft. Porque ele é um copiloto. Maneiro. Pensa que você tem ali um assistente. Trazer todas as informações do mundo. É igual como se você fosse um bilionário e tivesse um secretário executivo ali super qualificado do seu lado. Pensa que você tem um cara agora por $20, né? Porque todos custam $20. Sentindo. Então essa é a visão do Copilot. E pode colocar até $20, põe os dois para trabalhar. Mas é isso aí, eu trabalho. Aí você vai botar os dois que sabem a mesma coisa para fazer o mesmo trabalho e não vai se pagar. As duas opiniões vão ser boas, né? Você vai ficar perdido. Cara, mas eu teve uma mentoria que a gente participou lá no LEAD Futuro, que foi com o Bruno Mondin, da Stefanini. Cara, é vice-presidente da Stefanini, a empresa de tecnologia brasileira, fatura seus mais de quase 10 bi, eu acho. E o Bruno, eu gosto, sou fãzaço dele, se um dia ele ouvir esse podcast. Cara, sou fã dele, e ele fala de forma muito simples, né? E ele de uma empresa que é gigante. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com ele tinha 30 mil funcionários. Hoje, na última vez, ele tinha 43 mil. Né? E aí ele vai, e cada vez que a gente conversa, ele está um pouquinho maior. E aí ele falou que quando lançou o ChatGPT, eles estavam desenvolvendo uma tecnologia parecida de um chatbot, uma coisa generativa ali. E eles falaram que quando estavam para lançar, teve o ChatGPT. E ele falou assim, cara, eu não vou brigar com esses caras. E aí eles recuaram e falaram, deixa rolar. E eles deixaram rolar. Deixou queimar. E aí, uma hora eles falaram assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ver como que esses caras nos ajudam agora, já que a gente não vai brigar com eles, vamos usar eles a nosso favor. E aí eles pegaram a pessoa que mais entendia de ChatGPT lá na empresa, e esse cara ensinou todas as áreas a mexerem no ChatGPT. Em vez dele pegar programadores e ajudarem em cada área, ele pegou pessoas um cara que entende ChatGPT e ensinou para todas as áreas de ponta a ponta. E aí passou 6 meses, 1 ano, e eles foram ver quais áreas mais se desenvolveram usando o ChatGPT. E ele falou que foi uma surpresa geral, porque a área que mais evoluiu foi a área de RH. Porque é uma área que analisa 1 milhão de textos, é uma área que analisa 1 milhão de candidatos, que para fazer uma pesquisa de candidato, eles têm que fazer 1 milhão de filtros no LinkedIn. Então, esse trabalho maçante, né, o trabalho do braço ali, o trabalho de bater teclado ali, era de uma empresa de tecnologia, era uma das áreas que mais gastavam tempo com coisas, vamos dizer assim, pouco rebuscadas. E aí foi a área que mais se desenvolveu, né, para você ver como que a aplicação ela acaba dando resultado diferente, né, de acordo com a necessidade da empresa, né? No caso dele foi um baita resultado, e ele falou, cara, foi muito bom pra gente, o nosso time reduziu, a gente está contratando melhor, a gente está com um time melhor. Né? E talvez se lá atrás tivesse colocado uma discussão qual área que deveria receber o primeiro investimento, não seria a área de RH, seria uma outra área. Então, deixou a coisa ser fluida e aí o resultado chegou. Eu vou falar agora um pouco de mim, que a gente fez essa introdução, cada um falou um pouquinho, você falou um pouco. Falei um pouco. Você ainda não falou, tem mais coisa para você falar dos teus novos projetos. Mas eu queria também me apresentar. Então, eu sou o Breno, eu sou um dos fundadores do Grupo Nebraska. O Grupo Nebraska é uma empresa de marketing para restaurante, é a primeira e a maior empresa de marketing para restaurante do Brasil. Eu sou um dos fundadores, hoje atuo como CEO, e em 2020 nós abrimos um restaurante chamado Cumbuca, eu também sou um dos fundadores, com meus sócios, e lá na Cumbuca a gente é a melhor opção entre o chato fit e o junk food. Então a gente oferece refeições muito práticas, dinâmicas, gostosas e saudáveis para o dia a dia das pessoas. Então, são
11 anos quase como agência e já vamos para o 5º ano como dono de restaurante. Tá? Então, esse grupo aqui, essa conversa aqui é para a gente consolidar mais a parceria que eu tenho com nossos parceiros aqui do mercado. E o objetivo aqui é a gente desenvolver assuntos que possam ser interessantes para todo mundo que nos ouve, para nossos clientes, nossos próprios colaboradores, e trazer inovações, né? Que eu acho que é o motivo da gente estar aqui hoje. E aí eu queria passar a bola de novo para o Bernardo, que você é uma empresa que nasceu na tecnologia. Sim. Vocês começaram em 2021. Então você já nasceu pós-GPT, já nasceu na época de home office, em época de tecnologia. Então a tecnologia é um pilar extremamente importante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quais são as tecnologias que você mais usa no dia a dia? Você consegue reconhecer a diferença do mundo que tinha antes para o mundo que você começou? Você acha que o Fala Aí poderia ter começado, por exemplo, 5 anos antes? Eu queria que você fizesse um pouco dessa análise da tecnologia no dia a dia do teu negócio, do início do teu negócio. Boa. E fazer um assunto mais amplo mesmo. Como é que foi o início e como é que você vê hoje as aplicações de tecnologia no seu negócio que nasceu como tecnologia? Boa. Cara, eu achei muito maneiro que... Caraca. Luciano, porra. Vai lá pra cara. O Luciano falou. Achei muito maneiro o que você falou, porque no final das contas, né, cara, tudo volta pra pessoas, né, assim, então volta pra time, pra caramba. Eu acho que ali foi o pilar principal. A gente mesmo, quando começou a implantar inteligência artificial na análise de dados pros nossos clientes na plataforma, a gente deu... Poxa, muita gente já falando, não, você já tem que começar. A gente falou, cara, mas antes a gente tem que estruturar algumas coisas por trás para trazer análises melhores na hora certa, né, de maneira certa no produto e por aí vai. Então, poxa, isso é muito legal, assim. A gente teve muitos embates nesse sentido na época. Então, bacana. Mas, cara, a gente nasceu na tecnologia, só que o mais legal de tudo é que antes de montar a própria plataforma, a solução, a gente fez pesquisa no papel, pesquisa em Google Forms, tabulou dado em planilha, criou, né, foram criadas as análises que a gente queria na mão, pra gente falar, cara, agora vamos transcrever isso numa solução, numa plataforma que vai de fato automatizar, criar um método pra isso, porque no final de tudo, beleza, eu quero entregar aquela informação, mas como que eu vou entregar, quando que eu vou entregar, então criação de uma metodologia de gestão por trás, então isso foi muito no início e depois, né, aí, poxa, toda a construção da plataforma também é legal de falar. A gente fez o primeiro lançamento da plataforma, do Fala Aí, em 2021, e aí a gente viu que a gente tinha que mudar a tecnologia, que a gente programou toda a solução. Então a gente teve que fazer uma fase de refazer o sistema, sem tirar ele do ar, porque já tinham clientes ativos, para ter uma estrutura melhor de plataforma, de software e também de dados, né, para que ele fique cada vez mais otimizado, mais fácil de atualizar e tudo mais. Então a gente passou por essa fase e depois construindo toda a parte, né, aí falando do produto, né, construindo toda a parte de dados e informações que a gente queria entregar, como queria entregar, entendendo as interações do usuário, a gente passou a entregar a informação com inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui que é legal. Consolidou o método e começou a enviar relatórios via WhatsApp. Aí todo mundo começa a trazer, poxa, mas por que a IA, né, uma análise geral da marca, ela não está na home do sistema? A gente fez uma análise de dados rápida, qual que era a página mais acessada do sistema. A página mais acessada do sistema são os relatórios do WhatsApp, não são os relatórios na home do sistema. Então a gente, para que eu vou aplicar IA numa página que não é tão acessada de primeira, né? Ali tá mais... Então eu tenho que trazer uma análise mais rápida e mais otimizada para o meu cliente na página que ele acessa na hora. Então ali, por exemplo, é o ponto, assim, né? Ali ele tem que ver a informação. E às vezes nem com IA, né? Por exemplo, o alerta de detrator lá, ele não gera com inteligência artificial. Ele te caminha depois para gerar uma tratativa sugerida com inteligência artificial que vai otimizar o tempo. Muitas das vezes, por exemplo, muito dono de restaurante fala, cara, às vezes meu gerente que vai tomar conta, ou então algum funcionário que vai tomar conta, né, do Fala Aí, vai tratar os clientes que reclamaram por ali. E, cara, às vezes eles não sabem o que responder. A gente tem uma IA lá que sugere uma resposta baseada, e isso tudo de maneira dinâmica, fácil, rápido e tudo mais. Então a aplicação ela foi se dando
de acordo com a interação do usuário e com a escuta ativa ao cliente, né? O que o cliente solicitava, a gente entregava. Isso tudo com inteligências, né, e plataformas de mercado que a gente traz, né, integra na solução para gerar esses relatórios e esses usos. Você foi implementando a tecnologia conforme o usuário pedia, né, de alguma forma, né? Você foi ouvindo e aplicando. Conforme a gente otimizava a relação que o usuário tinha com a plataforma. Sim. Então, se ele gastava, sei lá, 10 minutos para fazer uma tratativa, por que eu posso fazer ele gastar por segundos? Sim. Eu diria que, cara, eu conheço, falei há alguns anos, e se você for pegar, né, a tecnologia por si só, o Luciano consegue copiar essa tecnologia em um mês trabalhando, até menos. Mas é porque... E aí, quando eu falo isso, não é um demérito, pelo contrário. Na verdade, é como você conseguiu enxergar uma tecnologia e como você anexou, né? Na verdade, você colocou como pilar principal pessoas que se relacionam muito bem. Então, qualquer cliente meu, qualquer pessoa que conheça a Fala aí, primeiro ela vai falar assim, cara, os caras são fantásticos. Maneiro. E a solução deles é muito maneira também. Então, são pessoas fantásticas que têm uma tecnologia. E isso é muito legal, porque se um dia o Google resolver fazer o que ele faz, a empresa não vai acabar. Eu acho que talvez aí esteja a essência da pessoa. Porque as pessoas são diferenciais. Você, teus sócios, vocês formaram um pilar que, cara, se por algum motivo precisa mudar a tecnologia, precisa fazer algo diferente, o pilar, os valores centrais da empresa, né, pautados em pessoas que vocês são muito atenciosos no tratar com os donos de restaurante. Então, acho que isso, vocês são muito, o que você falou agora, a escutativa de vocês é muito grande. Sim. Isso é um grande diferencial. No mundo que tudo está muito rápido, tudo está muito tecnológico, tudo está muito, vamos prever, vamos automatizar, vocês remam de alguma forma na contrária à maré para trazer soluções ouvindo os clientes. Isso é muito positivo. E eu consigo ver isso também lá na Nebraska, porque a Nebraska é de 2014, né? A gente está há um tempo já nesse mercado, a gente entrou numa época que a gente pensava assim, um dia a gente vai ter um dashboard, tudo automatizado, um dia a gente vai ter... A gente não sabia que ia ter IA, mas a gente gostaria de ter plataformas, era aquele sonho de ter um aplicativo da Nebraska, que o cara que entrava aqui, ele teria todos os acessos, não sei o quê. Isso eu acho que ainda é muito valioso. Isso tem bastante espaço no mercado para soluções como essa, mas quando a gente analisa o cenário de hoje, ainda mais um cenário que quando a gente começou só tinha gente como agência, hoje tem, cara, pelo menos uns 200, 300 no Brasil. A gente vê que o grande diferencial hoje que a gente consegue trazer é o trato com os nossos clientes. Total. Então, hoje a gente coloca pessoas de qualidade que entendem da dinâmica de um dono de restaurante e a partir disso ele propõe soluções, propõe campanhas, estratégias, produção de conteúdo, tudo relacionado à dinâmica do cliente. Então, cada vez mais, vocês vão ver a Nebraska sendo mais parceira, mais de falar assim, cara, vamos juntos. Em vez de falar assim, toma aqui um dashboard automatizado, você vai pagar R$19,90 por mês, você vai ter tudo. Exato. Não, a gente vai... Cada vez mais a Nebraska vai trazer mais humano, né? A questão humana, a proximidade, o dia a dia. Cara, eu te entendo. Eu também sou dono de restaurante. Eu sei como é que é a tua dinâmica. Né? A gente, até o nosso parceiro aqui, Bruno, eu levei meu time inteiro, as minhas lideranças no atendimento foram visitar a operação dele. Porque eu quero que eles entendam exatamente como é que é uma dinâmica de uma cozinha, como é que é o dia a dia, como é que o cara tá lá fazendo uma reunião importante e estoura o gás. Ele tá fazendo uma reunião importante e alguém pede demissão ao vivo. Total. Então, assim, porque é muito fácil a gente ficar sentado no home office falando, mas o cara não consegue fazer uma reunião comigo. Mas, cara, você tem que olhar o outro lado da pessoa, né? Você tem que ver que existe ali um ser humano com as suas imperfeições, com as suas questões, e a gente conseguir trazer soluções boas, né, para o dia a dia deles. Então, é um caminho que a gente está cada vez mais aprendendo a lidar. Faz sentido pra caramba. Um ponto que... Aí, como que engata também, né? Algumas coisas são legais de falar. A gente, né, eu falei um pouco da tecnologia no produto, né? Como que a gente foi evoluindo até para usar inteligência artificial, otimizar a rotina do usuário que utiliza a plataforma e tudo mais. A gente começou, aí, poxa, essa questão das pessoas, né? A gente tem um time muito focado mesmo. Eu, pelo menos, que sempre gostou pra caramba de ter essa relação e escutar. O Fala Ele surgiu dentro de um restaurante, né? A gente sempre fala isso, né? Que foi basicamente construído dentro de uma operação com a dinâmica de uso.
Só que o mais legal agora é que a gente começou a ter uma base de clientes grande e tem que dar uma atenção mais personalizada. E aí a tecnologia ela precisa de ajudar a direcionar o que a gente tem que fazer com os clientes. Aí hoje a gente tem lá uma solução que calcula tipo um score do cliente. Por exemplo, se aquele cliente às vezes ele tem um risco de, poxa, ele não está usando tanta solução, tem que fazer um tipo de contato com ele. Né? Então, cara, a gente integra as informações desse cliente para eu poder fazer tratativas personalizadas e, né, antes desse cara, às vezes, solicitar alguma reclamação, solicitar um cancelamento e tudo mais. Por quê? Porque a gente passa a ser mais ativo, né? Cada vez mais atencioso. E aí a tecnologia ajuda muito. No início era fácil, né? Tinha uma base de clientes menor, a gente mandava ver. Só que quando a gente começa a crescer e ver o crescimento que a gente pode ter, a gente fala, o que agora eu posso fazer para tratar os clientes de maneira mais fácil, a tecnologia me ajudar para eu poder dar atenção cada vez mais. Maravilha. É um ponto que a gente tava falando um pouquinho antes aqui do CRM, né? Que a gente tava falando, pô, e o CRM, e o CRM? Total. Muda um pouco a conversa. Eu ia te perguntar isso. O Bernardo começou a empresa já nessa era nova da tecnologia, né? Você começou em várias questões já antes, né? Enfim, todo tipo de negócio, mas a primeira coisa que você trabalhou, eu sei que não tinha muita tecnologia, era ali braçal mesmo, pegar, de fazer acontecer, de ir pra cima. Aí como é que, eu queria ouvir de você, né? Como é que era lá, como é que você viu essa transição desses últimos 10 anos, 10, 15 anos aí, em termos de tecnologia, e como é que você usa isso no teu dia a dia, hoje? Cara, tem um ponto, né, que lá no início, né, quando a gente fala, quando eu mudei pro Rio, quando comecei a trabalhar audiovisual. Então, no audiovisual, comecei a ver muita mudança de tecnologia pela evolução das câmeras, formato de edição, a representação em si, né? Ela vem de 2021, que a gente abre a empresa para representação. Só que durante 10 anos, eu estava na produtora, na Clube Mídia, que a gente passava por essa transição tecnológica todo mês. E eram discussões, assim, que eu tinha com meu sócio, com o Willi, com o Pedro, com o Brian, que, pô, vai trocar de câmera de novo, irmão. Não vai não, mas pô, já mudou uma questão que muda no frame, que muda várias questões. Então a tecnologia em si, ela acompanha muito. O que teve a grande mudança é quando eu mudo o negócio e venho trabalhar mais forte na representação, e aí eu sinto um baque muito grande, porque eu vinha falando de tecnologia direto, mas pô, peraí, como é que eu trabalho meus clientes igual eu estava trabalhando na produtora de filmes? Esses caras do restaurante que já compram, mas por que esse cara não comprou requeijão essa semana? Porque como é que é o estoque dele se eu não consigo enxergar? E eu tenho que confiar 100% no dono do restaurante, assim, não, esse mês eu não preciso. Mas não quer dizer que o cara está comprando do concorrente e não vai me falar o preço. Ou se há algum outro problema, se a logística deu problema, né? E a logística são coisas que vão passando. Então, quando a gente traz a representação para entender um pouco mais de tecnologia, até mesmo porque não tinha braço para atender todos os clientes, mas eu precisava de entender os dados. E não só o negócio em si de representar, de vai no evento, de faz degustação, que está no cliente. Mas como que eu entendo se esse cara de fato gosta do meu serviço? Como se eu entendo de fato mesmo se o produto que eu estou representando, e graças a Deus a gente sempre trabalhou com produtos de alta qualidade, valor agregado, mas acontecem problemas na rua que muitas vezes não chegam a gente. Então esse cliente que foi ficando ali, que pô, esqueci de mandar mensagem e tal, foi onde a gente sempre buscou essa, lá da produtora, essa busca da tecnologia para implementar. E até hoje eu tenho várias dificuldades, porque não é um mercado que eu consigo buscar toda hora, entender, mas está sempre buscando. Falei, cara, todo dia eu tô muito bravo pela questão do meu CRM, irmão. Que a gente trabalha, mas, cara, não tá do jeito que tem que ser. E sabe o que eu acho mais bacana desse papo? É que eu vejo, até pra gente que trabalha com tecnologia, eu vivi algo muito parecido com o que você viu. Porque a gente tá sempre resolvendo um problema. O negócio, ele nasce para resolver um problema. E na jornada de tecnologia, quando eu comecei há 15 anos, não tinha a generativa. Eu fiz BI, eu fiz dashboard, eu fiz CRM, eu fiz modelo de churn, eu fiz otimizador logístico, já fiz tudo nessa vida. Mas uma coisa, e até algo que a Curumiá, quando eu montei a Curumiá, eu falei,
o que é importante? Importante resolver o problema certo da pessoa. E sempre os projetos de tecnologia, quando que eles dão certo? Quando você senta com o cliente, quando eu escuto a sua dor. Porque às vezes o cliente, ele até precisa bater um papo para ele entender a dor dele, né? Às vezes ele acha que tá com o negócio na cabeça, você começa a conversar, você começa meio que como médico ali entender que a dor dele é outra. E é esse processo de ser assertivo e encontrar qual que é o problema daquela pessoa que você vai resolver. Que muda o jogo. Que muda o jogo. E durante os últimos 15 anos, eu usei 1 zilhão de tecnologias diferentes para resolver no fim do dia o problema do negócio. É isso aí. Que começou no BI, foi no CRM, aí foi na Machine Learning, aí foi na generativa. Mas é sempre isso. É entender o problema do seu cliente. E aí que está o diferencial. Quando você falou, eu vou botar sei lá, um negócio por $20 para todo mundo. Aí é quando você tem que entender quem que você é no mercado. No mercado de tecnologia, esse cara, vamos pensar no mercado agrícola, é o cara de upstream. Ele é o cara que planta a cana-de-açúcar, ele é o cara que planta a soja, né? E ele é o cara que eventualmente extrai o petróleo. E aí depois tem a indústria de transformação, que é onde a gente está. E aí tem trade marketing. É isso aí. Então, você precisa entender que na tecnologia também tem essa cadeia. Hoje, eu sou muito mais trade marketing e às vezes eu tenho um cara que é o GPT, que é o Gemini, que é o Google Cloud, que vão me dar a soja para eu produzir um produto e levar para o meu cliente. Eu posso fazer diferente. Eu posso ter uma estrutura de canais, por exemplo. Vamos supor, cada um de vocês vai ser um canal em um segmento de mercado e vocês vão ser minha força de venda e eu vou fazer só a transformação. Eu vou pegar o problema, vou pegar esses caras que estão aqui, vou fazer um produto e vou botar. Então, no fim do dia, a estrutura do business de tecnologia e o desafio do business de tecnologia é o mesmo desafio do business de vocês. A tecnologia vai mudar com o tempo, o cliente vai estar ali, o negócio dele vai ter que evoluir e você vai ter que ajudar ele a evoluir. Mas qual que é o problema que eu soluciono, né? É sempre sobre o problema. E sempre entender quem que você é na cadeia. Você é upstream, você é indústria de transformação ou você é trade marketing? Muito bom, muito bom. Inclusive, eu acho que... É um papo meio doido, mas assim... Não, esse papo é bom. Mais... Inclusive, pra gente... E no problema, né? O problema, no caso do nosso grupo, é o dia a dia do restaurante. Vou chamar o Brunão aqui pra nossa mesa aqui. Eu mesmo vou me levantar. Que isso? Chico, levanta aqui. Vou deixar o Brunão no meu lugar aqui, tranquilo. Depois a gente troca. Oi? Aqui não tá pausando nada. Aqui o pau tá é um cantando. Aqui é... Tá no YouTube Senta aqui, agora. senta aqui, senta aqui. Vem pra cá, não. Vem pra cá. Senta aqui, pô. Você é Pô, fica do meu lado aqui. o host, cara. Então tá bom. Então Meu tá cliente, que eu tô feliz com esse cliente. Já que o meu público... Vou falar em restaurante, olha o que eu tô aprovando aqui agora, nesse exato momento aqui, ó. Shrimp Day. Vai dar spoiler aí, cara. Spoiler. Põe aquele negocinho em cima de tarde ali. Exatamente, o Shrimp Day, inclusive, lá em 2016, que a gente lançou, a gente fez um modelo preditivo, analisou dados do mercado, usou chat GPT, usou todo tipo de inteligência para trazer uma campanha dessa pro Camarão, né, Bruno? Na época a gente fazia... GPT em 2016? Era Google ali, Google, quebrando... Era um estagiário analista. Batendo ali, o teclado ali e a gente chegou a essa solução. Mas vamos lá, vamos trazer aqui mais pro dia a dia de restaurante. Se apresenta rapidamente, fala quem é o Bruno Simões e faz a pergunta pro Luciano logo em seguida. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Luciano. Prazer em conhecê-lo. Boa tarde, meu amigo Breno, Guilherme. Bom, Bruno Simões, sou sócio da rede O Camarão de restaurantes. O grupo tem 29 anos. Deus quiser, ano que vem faremos 30 anos aí no mercado do Rio de Janeiro. Nós hoje possuímos 5 unidades, são 2 marcas. O Camarão Arte B, que foi essa que nasceu há 29 anos atrás, e a marca O Camarão desde 2016. Essa marca está em 3 pontos, né? 2 na Zona Norte, ali no Norte Shopping, no Nova América, e um ali na Baixada, em Nova Iguaçu. Nebraska já está conosco aí desde nessa caminhada de 11 anos. A gente praticamente fundou, né, o Camarão ali com eles, não me falha a memória, desde 2015. Então temos 10 anos aí caminhando juntos. Estou aqui para somar com vocês, aprender um pouquinho sobre esse assunto tão importante em nossas vidas, que é a inteligência artificial. Estamos falando aqui de chat GPT, né, entre outras coisas. E aí, Luciano, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu ouvi agora recentemente que
além do chat GPT, quando você quer criar alguma coisa, o pessoal usa muito Canva, né? Que inclusive tem dentro do próprio chat GPT. Mas eu ouvi esses dias falando sobre o tal de Gamma, né? Gamma. E aí eu falei, pô, mas qual é a diferença? Não, parece que o Gamma, ele, segundo essa pessoa, ele te dá recursos mais completos, até que o próprio Canva. Né? Ele falou, Bruno, basta você ter um prompt ali bem montado, você cria ali no copyright do chat GPT, depois você vai lá, pega aquilo ali e joga nesse Gamma, que ele vai te dar uma coisa até mais associada ao branding que você possui, ou que você não possui, mas quer estar criando para um trabalho, para um projeto futuro. Eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso, porque foi algo que eu ouvi num podcast também, e que eu falei, pô, não tive nem curiosidade, né, de consultar, mas agora que eu estou aqui com um especialista... Eu posso responder essa. Porque eu sou o maior usuário de Gamma. Gamma é bom. Eu sou o maior testador de IA também da minha casa. Da minha empresa, vamos colocar assim. Eu testo todas, pago todas, vou vendo, vou testando, vou aplicando e eu acho que eu até tava falando com o Luciano, acho que eu testo mais do que ele, porque ele sabe que funciona. Eu fico testando para ver se eu acho uma bala de prata. Mas às vezes numa dessas você que me conta o que tá funcionando, eu vou lá e fuço depois, eu só não conto. Não conto? Ah, tá bom saber. E eu sei que ele usa outra, tá? Mas o Gamma, eu uso muito. Inclusive eu fiz uma apresentação ontem para a diretoria, uma reunião super importante. Eu fiz um texto no Word, depois eu posso mostrar para vocês a beleza que era aquele texto no Word que eu fiz. Totalmente sem graça, aquelas cores do Word, aquela confusão do Word. E eu falei, olha, eu joguei no ChatGPT primeiro. Falei, olha, eu vou ter uma apresentação para a diretoria. E aí nisso, no ChatGPT, eu tenho lá o meu projetinho, que eu coloco a marca da Nebraska, eu coloco ali tudo que eu entendo que é bom para a marca. E eu joguei para ele, eu falei assim, olha, com tudo que você sabe em relação à minha empresa, eu tenho uma apresentação amanhã, monte uma estrutura de slides para que eu jogue no Gamma, para que ele me dê uma solução pronta. E aí o ChatGPT vai lá, ele cospe um resultado lá, slide 1, título tal, ele cria título, o ChatGPT é incrível. E aí eu pego esse texto, literalmente, copia, você cola no Gamma, e o Gamma monta todos os seus slides, ele faz infográfico, ele faz... Roteirização, faz tudo. Roteirização, ele faz imagens. Até foi engraçado que meu sócio, quando eu falei da parte comercial, quem toca, meu sócio lá, Caio, é o comercial da Nebraska. Quando ele falou assim, botou onde você pegou essa foto minha? Eu falei, cara, não, essa foto não é sua. Coincidentemente, ele gerou uma foto de um vendedor que parece muito contigo. Estava meio embaçado assim, ele achou, essa foto é minha, parece comigo. Mas não, foi o Gamma que criou. Ele criou a imagem, ele criou o infográfico. Ele falou, nossa, você fez um flywheel? Sabe aquele gráfico bonito? Eu falei, não, cara, foi o Gamma que fez, eu não fiz nada. Eu nunca teria essa ideia de fazer um negócio circular assim. Então, o que ele faz? Ele entende o contexto geral e produz slides que tem a ver com aquilo. Claro que sempre tem um ajustezinho para ser feito, com uma coisa ou outra. E, inclusive, o Gamma tem também, essa parte que eu jogo no ChatGPT, ele também faz isso. Você joga um texto e ele gera uma estrutura para você aprovar. Só que como eu sou mais familiarizado no ChatGPT, lá ele tem toda a informação minha, eu prefiro jogar lá primeiro. Mas ele funciona para slides, funciona para criar site e documento também. Documento. Então o Gamma é uma ferramenta extremamente bem completa. Então assim, aí, dando a minha experiência, aí se o Luciano quiser complementar, falar até de outras soluções, né, que é aquela que você usa. Agora que eu ia só citar um caso, uma situação em São Paulo, que eu tive também, que aí me contaram do Gamma, e na hora da situação eu tinha apresentado a empresa e tal, e o cara falou, cara, teve uma ideia boa, você consegue montar para apresentar daqui a pouco na outra sala? Aí o cara falou assim, vou testar esse Gamma. E cara, foi um negócio assim que eu fiquei assustado, que eu escrevi o texto, montei, ele me perguntou se eu queria que mantivesse o mesmo texto que eu coloquei ou se ele poderia melhorar. Eu falei, vamos testar, ficou melhor do que o meu, no momento que tu fez correndo. A única coisa que eu vi, e na hora que eu apresentei, o cara, sensacional, você montou essa apresentação, já estava, aí eu expliquei que tinha feito no Gamma, mas depois passou, cheguei no escritório o dia, falei, vou ver isso aqui de novo. E tinha uma moça, uma mulher do lado, que ela tinha 8 dedos. Mas, cara, ninguém na apresentação viu aquilo. Foi até bom, porque
o tema era bom, mas você não vê vários detalhes. E eu não tinha pago, foi um negócio que tinha uns créditos na época que poderia utilizar. Você tem 400 créditos. Mas, cara, me salvou numa questão assim de meia hora até montar essa apresentação, essa questão e essas coisas assim, que como ele te resolve um problema que, pô, o tempo que eu ia gastar no Canva, montando e fazendo, não ia ser isso que ia fechar o projeto. Sim. E no final das contas, eu joguei no Gama, pô, já te surpreendeu só do cara ter uma apresentação no Você falou tudo. Eu projeto. poderia ter apresentado no Word. Assim como teve sócio meu que aí. apresentou no Word. E, cara, foi muito bem apresentado. Eles fizeram entregas incríveis. Mas, cara, se eu tenho como é que você falou? Um assistente de luxo ali, um cara que pode me trazer um a mais que eu não teria, Com qualidade. com qualidade, pô, por que eu vou abrir mão de usar? Sabe? Surpreendeu, Ainda mais né? que o Gama você consegue usar de graça por muito tempo. Mas fala agora, eu falei a minha prática, agora fala tecnicamente aí Não, acho que desse mundo, né? pô, não tem nem muito. Mas o que já complementar. pode dar o curso lá em São Paulo, no meu lugar. Olha, Mas é. eu sou testador oficial. Já. Surgiu um negócio novo, me manda que eu testo. Eu adoro. Eu acho que a grande sacada é você entender que o IA, o chat GPT, ele tem a capacidade de incorporar o persona que você deseja. Né? Vou Sim. pegar aqui o Steve Jobs. Né? Quem não conhece no mundo o Steve Jobs? Se eu trazer determinado prompt e falar, olha, eu quero que agora que você use toda a capacidade criativa do Steve Jobs para poder elaborar esse projeto aqui para mim. Cara, ele vai simplesmente mapear um monte de informação que ele tem ali, né? Informação que não falta do Steve Jobs, e vai lançar ali para você algo que vai, com toda certeza, te encantar ali de imediato. Né? Agora você tem que saber alimentar, né? Que é esse exercício que o Breno faz aí cada dia mais e que eu estou começando a fazer também cada dia mais. Eu acho que não vai dar para aparecer na câmera, mas só para vocês entenderem que eu não tô... Essa aqui era a minha apresentação. Tá? Aí você aperta aqui, depois a gente mostra ali bota ali na câmera. Aí aqui tinha a gestão geral, gerência de informação, tá vendo? Toda uma estruturazinha aqui. Aí eu joguei no Gama. Dá pra ver que o cara já é bom de Word. Entendeu? Ele montou isso aqui, tá vendo? Olha aqui, olha a apresentação que ele montou. E você pode colocar toda a sua identidade visual, né? Tipografia, letra, paleta de cor, você coloca. Olha, eu nem fiz isso, tá? Eu falei assim, estude o meu branding e faça algo parecido. Não tá igual o meu branding, mas é cara... o Caio, cara. Esse é o Caio. Ele achou que era o Caio. Ele falou assim, será que sou eu isso? Eu falei, não, cara, calma. Então, daquele Word, né, surgiu essa apresentação aqui que você fala assim, caraca, pô, o cara perdeu horas fazendo, cara, 5 minutos. E eu ajustei por mais 5 e entreguei. E, cara, tá tudo certo. o mercado disruptivo mesmo. E quando lá em São Paulo, a gente da Columbia, a gente dá muito curso em company, já deu... Só entre outubro do ano passado e agora foram mais de 14 cursos. E aí tem curso que a gente deu para CFO, tem curso que a gente fez turma para RH também, que é um mercado muito interessante. E o bacana, tem algumas coisas que independente do público, a gente sempre repete, que são perguntas que vêm sempre, o Q&A. A primeira pergunta é, se todo mundo usar o GPT para escrever, todo mundo vai escrever igual? E aí entra no ponto que você falou, é o nível de diferenciação que você coloca em como você escreve a pergunta. E aí o pessoal, o que eu brinco, o pessoal fala, então, quando você dá pede alguma coisa para alguém, se você pede mal, o negócio vem errado. O GPT é a mesma coisa. Então fala quem você é uma dica que você dá. Fala quem que tá falando, fala para quem você quer falar. Fala suas dúvidas, né? Suas inseguranças. Fala o tamanho. E fala o tamanho. Você quer um texto grande? Você quer um texto pequeno? Se você falar para ele, me dá até 1000 palavras, ele vai te dar alguma coisa até 1000 palavras. Exatamente. Acho que esse é um negócio legal. Outra coisa bacana que eu venho falando pro pessoal, que é uma dica, é que agora, se você tem no pago, você tem um modelo reflexivo, né? E o modelo reflexivo, ele pensa alguns segundos, 30 segundos, e ele fica refletindo sobre a sua pergunta, interpreta melhor a sua pergunta para depois responder. Então, se você não conseguiu um resultado bom aqui, dá uma tentada nesse cara aqui. E ele é muito mais poderoso, e por isso que a OpenAI não deixa você usar ele ilimitado. Tem um limite lá por mês, mas assim, é mais do que suficiente. Dá um pouco de medo esse modelo, tá? Porque ele pensa não, de verdade. Ele pensa e assim... Ele pensa na solução que você não pensa, assim, cara, ele tá na minha frente, né? Esse cara tá melhor do que eu. E aí, um outro negócio que eu acho que é muito legal trazer para vocês é que isso que o Gama, né?
ele tem um GPT por debaixo do... Eles nem sempre abrem, às vezes eles podem usar mais de um modelo, mas você começa a ter um portfólio de produtos que são alavancados, que são potencializados por IA generativa. Então hoje você tem o Gamma e o Beautiful, que são de fazer PPT. Você tem hoje o GitHub Copilot, que é para o desenvolvedor, que hoje o desenvolvedor, que o cara que escreve código 30% mais rápido. Você tem várias ferramentas de transcrição de reunião e de resumo de reunião que geram a ata de reunião automaticamente, que também entram nesse segmento. E de vídeo de YouTube, você chegar, gente, e perguntar, me fala em qual minuto do vídeo, aí sei lá, você tem uma reunião, um podcast aqui igual, de 1 hora, não, mas eu quero saber quando ele falou do Gamma. Você vai botar o Gamma, ele vai clicar e você vai poder ir no pedacinho do vídeo que estava o Gamma. Então, ele usa a IA generativa por debaixo do plano. E tem, todo dia, alguém encontra um problema que o cara às vezes já tem, como foi o caso, já tem uma plataforma e ele coloca a IA generativa para potenciar essa plataforma. Então, todo dia, e é por isso que quando o Breno perguntou, que pergunta que eu não posso fazer? Eu falei, não me pergunta sobre alguma IA muito específica, porque todo dia alguém com criatividade está encontrando um problema, já tinha uma solução e está colocando a generativa. Então o PowerPoint já existia, tanto que hoje o PowerPoint também tem dependendo do pacote Office, você tem uma ferramenta parecida com o Gamma, que você pode usar tem um pacote premium do Office que você vai ter algo parecido. Porque a Microsoft já colocou ali de baixo. No Slides também, do Google, eles também já colocaram. Então é potencializar, usar o GPT para potencializar outras soluções de tecnologia existentes. Isso está sendo assim, todo dia tem coisa nova, então tem que sempre estar olhando. Boa, testando, né? Tem que testar e tem que pesquisar, mas eu acho que quem sai na frente mesmo, por exemplo, o Breno testa todas e igual ele está falando. Quem consegue colocar isso em prática dentro do seu próprio negócio, que seja por teste, cara, o cara já está um pouco na frente, porque na hora que, como é que eu testo o meu negócio para enxergar algo que eu não estou vendo? Então você já está totalmente diferente quando a gente pede o chat GPT sem ser o pago e fala, vou pedir para ele fazer uma informação, mas quando a gente consegue testar e colocar ele de fato nas nossas dores como negócio mesmo, a gente fala muito do food service, cara, que tipo de proposta eu como indústria vou levar para o meu parceiro. Muitas vezes eu estou muito limitado ao que está dentro do meu escritório, mas quando você começa, você falou da generativa, mas, cara, tem altas discussões com o chat GPT lá, porque eu fico puto com ele, cara, não é isso não. E até entender, mas a culpa não é dele, mas é a culpa da forma que eu escrevi. Exato. Então, estou perguntando alguma coisa muito... E, cara, como é que você me ajuda a levar uma proposta diferente para o meu cliente? O que está faltando que eu não estou enxergando que vai me tirar dessa concorrência de quem não está utilizando? Acho que o game muda aí também. E eu acho que a gente está numa fase que as respostas já estão todas na mesa, né? Já existem, já está ali. Você consegue a resposta que você quiser, quase todas. A questão é saber perguntar, né? Então, hoje, você falar que vai montar uma IA que vai entregar um resultado melhor que o ChatGPT é muito difícil, né? Quando você pega em grandes números, né? Talvez você consiga, né? Mas, assim, como é que você aprende a perguntar melhor? Talvez aí que está o grande diferencial. E tem muita gente hoje, até que no papo que a gente teve mais cedo, que está investindo em IA por branding, só para dizer que é inovador. Não, porque a Nebraska eu uso IA para gerar legenda de postagem. Que eu criei uma IA da Nebraska. Cara, joga no ChatGPT. Tem várias ferramentas, cara, milhares. Agora com a questão que fez com o CapCut, né? Todo mundo discutindo isso agora. Vocês fizeram um ótimo vídeo, tá de parabéns. Ficou muito bom, inclusive. Mas, Luciano, você falou do Kurumiai e você ainda não explicou o que é o Kurumiai. Acho que ninguém está entendendo. Eu queria que você olhasse para a câmera ali. Então, já que faz um curso. Agora a parte Então, faz um discurso ali. Explica pra gente em 1 minuto aí o que é a Kurumiai. Explica. Enfim, faz sua venda aí. Que acho que é Kurumiai foi a empresa que eu abri tem mais ou menos 6 meses. E eu quis colocar uma empresa que de fato resolvesse o problema, os principais problemas que você tem hoje no desenvolvimento de tecnologia dentro de mercado. Né? E a gente não faz só IA, a gente faz dados, IA também faz data lake, se precisar, por exemplo, essa parte de estruturação de dados do cliente, a gente monta também. E a gente hoje está focado em 2 grandes segmentos. Né? O primeiro é desenvolvimento de solução e o segundo é treinamento e capacitação. Porque às vezes não é colocar um produto de tecnologia.
Às vezes você já tem o produto de tecnologia, você precisa fazer uma leve adaptação nele e você precisa convencer as pessoas, explicar para as pessoas a melhor forma de usar aquele produto. E por que a gente pensa nisso? Em solução e em capacitação. Porque é sobre resolver o problema. Então a gente senta com o negócio, entende o problema, e em alguns momentos falta ferramenta, mas em alguns momentos já teve cliente que eu fui que o pessoal estava com medo de usar o GPT. Porque saiu, o Bill Gates às vezes solta umas coisas, porque vai acabar com a carreira. Gente, calma, não. Aprende a usar. As tecnologias vieram, a Revolução Industrial veio, vieram várias revoluções. E às vezes você tem que sentar com o pessoal e explicar. E às vezes falta um ajuste ali para o pessoal conseguir usar da melhor forma. E aí por isso que a gente montou. E olha essas duas vertentes, porque a gente entende que com essas duas vertentes no Pareto, você consegue resolver 80% dos problemas de implementação de tecnologia das empresas. Seguindo isso. Olhando a ótica do problema, olhando a ótica de fato do que precisa ser feito e olhando a ótica das pessoas. Então, a tua solução, vamos lá, é uma consultoria que analisa o case, desenvolve uma solução e implementa. Desenvolve a solução e implementa. Em alguns momentos a solução é um curso. Pode ser que às vezes a ferramenta já está lá. O treinamento e a capacitação, né? Talvez seja o maior desafio nesse ecossistema. É porque não tem como você só botar um produto sem capacitar. Exato. Às vezes o produto já existe e você capacita. Às vezes você desenvolve o produto porque o produto não existe. Você precisa de algo muito customizado para você e você vai lá e capacita. A gente estava falando mais cedo, por exemplo, controle de estoque. Hoje você tem câmera, você tem vários modelos que você pode automatizar isso, IA e tal. Mas se o cara lá da ponta não souber preencher um Excel, não adianta, né? Não, é igual CRM. A gente estava falando de CRM. Algumas empresas têm dificuldade porque as pessoas não preenchem o CRM. Eu acho que é a maior dificuldade. É porque se não tiver o dado, não tem nem quem... Eu tava sendo elegante, mas em alguns momentos, por exemplo, o pessoal tem o sistema, mas o pessoal não imputa. Tem casos, por exemplo, que o pessoal vai lá, compra um SAP gigante e o pessoal continua operando no Excel. E aí você não rentabiliza o investimento que você fez numa plataforma caríssima. Então, em vários momentos, não é sobre a tecnologia. Em vários momentos. E até por isso que o nome é Curumiá. E o IA não vem de inteligência artificial. O IA vem de PIA, que é do Tupi-Guarani, que significa órgão interno. Porque órgão interno porque a gente entende que o ser humano está no centro da jornada da inteligência artificial. Com toda certeza. Você falou de CRM, por exemplo. Na prática, o que funciona num restaurante, numa cadeia de bar, restaurante, pode ser restaurante de pequeno, médio ou grande porte. Pegando como exemplo o CRM, eu dependo, no final das contas, sempre do ser humano. E aí o exemplo que eu trago aqui é você ter um baita de um programa de CRM integrado no teu software, só que você precisa de um pequeno grande detalhe para poder fazer com que ele gire. Isso depende do vendedor. Porque o vendedor é o cara que vai pegar ali, dependendo do programa, o CPF ou o celular, para poder abrir a comanda de venda, a mesa de venda, para poder gerar o relatório do consumo. E aí, às vezes, né, aquele consumo, ele está, às vezes não, todas as vezes ele está vinculado a indicadores. Indicador do ticket médio, do giro de mesa. E aí, se o vendedor, ou mesmo se você deixar por conta do cliente, colocar ali uma mesa e ele está... O Breno com mais 2 pessoas. É o Breno que eu colocaria no meu restaurante, que é o próprio cliente, no caso o Breno que vai fazer o input. Aí o Breno de repente não coloca ali essa informação do CPF ou do telefone. Pronto, já perdi aquela informação do Breno. Ou não, ele coloca, porque ele vê ali uma situação de cashback, ou então, ele é cliente daquela unidade, então ele enxerga valor naquilo ali. Mas aí naquele dia o Breno coloca ali na hora que o sistema pergunta quantas pessoas na mesa. Aí o Breno coloca lá, porque ele se distraído, uma. Só que na verdade são 3, né? Ele estava com mais 2. E aí, ou seja, eu não tenho ali um ticket médio real daquela mesa. Enfim, eu estou falando isso tudo porque o que acontece é que em todos os casos o ser humano está ali no centro da situação. Você pode ter um baita de um programa, você pode ter a integração e tal, mas se o rapaz que estiver ali no atendimento, se o gestor, se a equipe não tiver a capacidade treinada e motivada também para poder
fazer o que eu acabei de explicar, não adianta. Entendeu? Você tem E base de um sistema. E esse problema, você tinha ele há 20 anos atrás e continua tendo hoje. Exatamente. Porque antes você poderia, né, você conseguiria gerir a base de clientes de um restaurante na mão, no Excel, há 20 anos atrás, né, com um pouco mais de esforço. Mas o problema era o mesmo. Aí hoje que a gente tem soluções que conseguem computar dados em segundos, o problema continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Diminuiu, mas você não continua com o mesmo problema. Entendeu? E aí a capacitação faz todo sentido. Os problemas são sempre, capacitação, falta de processo, porque às vezes você tem até o time engajado para usar a plataforma, mas cada pessoa faz o negócio de um jeito. Cada um faz. E aí você não tem o processo, você não consegue que a sua implementação na plataforma represente o processo da sua empresa na realidade. E você não consegue nem medir o valor da plataforma. Porque se você não tinha um baseline de comparação, porque o seu processo... Como que você mede o retorno do seu investimento em tecnologia para o seu negócio? Que eu acho que é o que todo owner de companhia deveria querer investir, quanto que está me trazendo de retorno. Mas se você não tem o seu processo, então é pessoas, processo e buy-in. Porque às vezes você tem uma iniciativa boa que vem de baixo para cima e o pessoal de cima não compra a ideia. Eu sempre vejo esses 3 problemas. Falta de buy-in da liderança, falta de processo e falta de engajamento do pessoal que está operando no dia a dia. Agora, vamos tentar fazer uma prática aqui, ao vivo aqui. Você, Luciano, que é um usuário de restaurante, né, frequenta restaurante, então você entende ali um pouco da dinâmica de um restaurante. Que produto ou que solução você tentaria ou gostaria de trabalhar, de vender para um restaurante? E aí você pode usar o Bruno para tirar dúvidas, se você quiser. Mas para perguntar sobre dores, enfim. Se você hoje fosse pegar, curumiar e eu quero ter um case sobre restaurante, qual case seria? Ao vivo. Ao vivo? É a hora do cheque. Hora do cheque. A caneta é boa aqui. Onde que está a dor da informação? Está na informação do cliente, quando você coloca ali na mesa o tabletzinho, o pessoal não preenche? Está no garçom? Hoje a dor da informação continua na gestão de pessoas. A maior dor está na gestão de pessoas. Porque ainda existe, por exemplo, no nosso setor, um turnover muito grande. Né? Antigamente isso era muito associado à cozinha, mas hoje também está cada vez mais crescente ali na área de atendimento. Então, quando você fala de capacitar, treinar, beleza, então eu vou capacitar, vou treinar, vou gerar um endomarketing ali para aquela unidade de venda. Só que daqui a 6 meses você vai ter que voltar ali, ou às vezes 3, porque o mesmo time mudou, entendeu? De repente mudou 20%, 30%, 40%. Então você tem que treinar novamente aquele time ali. Então isso, como ele falou, né? 15 anos atrás você de repente já conseguia pegar essas informações para poder gerar o relatório que você usa hoje. Mas naquela época eu dependia de pessoas e tudo mais. Hoje eu ainda continuo dependendo de pessoas. O que mudou foi a tecnologia, que hoje em dia ela faz com que eu dependa menos das pessoas, mas no final das contas eu não vou depender. É muito difícil você ver um sistema rodando que não precise eu acho que do ser humano. Incrementar aqui, além dessa questão da pessoa ali, vamos pensar no caso de pegar uma informação de uma mesa, né? Tem que treinar essas pessoas, então tem que ter processo, tem que ter treinamento e tudo mais. E vamos dizer que a gente consiga resolver esse problema. Ainda tem um problema da mesa, porque é o que o Bruno falou antes. Você vai pegar um dado, vamos dizer assim, um pai de família tradicional. Aí se o garçom for pedir o dado de todo mundo, talvez o cara não queira falar, não, pega só o meu. Eu que tô pagando, sou eu que estou pagando, sou eu que estou... Enfim, pega só o meu. Aí você pega uma mesa que gasta R$1.000, a outra gasta 100. E aí você não sabe se o ticket médio foi 1.000, se foi 500, se foi 150. Então tem essa questão da mesa. Nem sempre você ter dados na mesa. Aí você tem que trabalhar com estimativas, né? Aí eu não sei, eu estou te dando a questão. Porque se você parar para pensar no delivery também, né? Você tem os dados de pedido, né? Você não tem os dados individuais. Você não sabe se o cara comeu 2 Hakuna Matata ou 1, é isso que eu tô falando.
É porque eu já comi quase 1,5 uma vez. É o da Cumbuca. E aí você não sabe se são 2 pessoas ou uma pessoa só. Então, assim, esse desafio também existe no delivery, mas também tem no salão, né? Vamos falar das pessoas primeiro. Pessoas é um tema bacana que IA generativa pode ajudar muito. Eu estava lendo um artigo semana retrasada que falava que você usar IA generativa para escutar melhor os seus funcionários, melhora o nível de satisfação do colaborador em até 30% de empresas que estão fazendo isso bem para empresas que não estão fazendo isso bem. Então, da mesma forma que você pega o nível de serviço do cliente, você, no fim do dia, dependendo, o seu cliente pode ser o seu próprio funcionário, se você olhar como um provedor de serviço para ele. Então, essa é uma frente super legal. Formulário, então tem muito ali do que formulário, NPS, como que você mede, como que você tira insight para você fazer com que o seu time fique mais feliz e reduza o turnover. Esse é um pilar. O outro tem muita aplicação em atração e seleção. Então, você ia fazer uma descrição de um job, você ia ou eventualmente fazer uma triagem de CV, você pode usar isso muito mais rápido usando IA generativa. Então, isso é bacana. Tem uma outra parte que é de treinamento e capacitação. Hoje, algumas plataformas de treinamento corporativas, elas estão começando a usar a própria IA para fazer um plano de desenvolvimento do colaborador. Então, o colaborador sabe o feedback dele. Às vezes ele tem um feedback escrito em alguma plataforma. E às vezes você tem uma cartilha de cursos que você pode usar. E aí você pode fazer um match entre o que o seu colaborador está precisando e o que você tem de capacitação. Você pode customizar o onboarding com base no perfil do colaborador que você está trazendo para a empresa. Você pode acelerar o onboarding. Eu vi um case uma vez que eu achei muito legal, que era uma empresa que estava usando para treinar vendedor. Então você tinha toda a base de produtos, você usava eventualmente uma aplicação de IA generativa para escorar como que o seu vendedor estava tratando. Então pensa como se fosse um quiz, um quiz ali online. Então você usava ele como um simulador. Acho que essa é a palavra correta, um simulador para simular um cliente, para você ver ali o atendente fazendo. Tem algumas empresas que estão usando para customizar, por exemplo, atendimento de telemarketing. Mas nesse caso, você pode usar para melhorar a capacitação e customizar essa capacitação e ver onde que ele está errando mais e direcionar para perguntas, eventualmente, naquele ponto de deficiência que ele tem. Esse é um caminho. Com relação à informação... Segura aqui, só para entender um pouquinho melhor. Então, por exemplo, no caso do camarão, seria, por exemplo... Usar isso com um processo de entrevista. Com um processo de entrevista e de treinamento contínuo. Por exemplo, o cara testar, a IA gerar 100 perguntas desafiadoras para o cara aprender. É isso? E você usa isso para fazer entrevista de emprego. Se você chegar para falar sobre o job description, sobre o CV do candidato e fala assim, me dá 50 perguntas para eu fazer a entrevista. Da rotina de um atendimento. De uma pergunta que você queira fazer, pode ser uma pergunta que você queira na rotina, desafios que o cliente vai trazer para você, que você já sabe que ele vai trazer para você, para simular, porque aí você chega pro GPT e fala, GPT, é hora de morfar, igual o Power Ranger. Agora você é um cliente, vira a chave. E aí você começa a conversar com ele, e aí vem o conceito de agente, né? Você começa a conversar com ele, você cria uma persona. Do mesmo jeito que você quer persona no marketing, você cria a persona. Então isso é muito legal. Do ponto para entrevistar também. Me faz 50 perguntas para esse perfil aqui. O que eu tenho que entrevistar? Quais perguntas você tem que fazer para esse candidato? Porque às vezes você está lá no alto da operação e você já entrevistou 500 pessoas. Às vezes você tem um gerente ali numa loja da sua rede que ele é novo. Que ele não entrevistou ninguém, coitado. Ele tem um potencial enorme, você vai lá, promoveu ele, você não está com tempo, você fala, usa aqui. Porque o que a gente fala muito no curso para as pessoas que estão usando é que se você não sabe nada sobre um tema, se você está num tema novo, o GPT é um bom lugar para você perguntar. Ele não é especialista em nada, mas eu sempre escrevi muito mal, desde pequeno. Eu sempre codei muito bem e escrevi muito mal. Essa que foi a realidade. Então, para mim, para melhorar a minha escrita, é muito bom. E aí eu uso ele para isso. Mas para codificar, aí esquece.
Ele codifica melhor que um júnior, mas ali eu me garanto, entendeu? Então você vai olhando e você vai vendo como que você usa. Então você pode usar e é incentivar o pessoal, o time, dar esses cases, dar esses exemplos. E tem muita coisa na web já para incentivar o time a usar para melhorar a sua própria produtividade. E trabalhar objeções é um papo assim de... Parece meio falácia, né? Mas trabalhar objeções é muito importante. Porque eu acho que quando você vai ficando mais sênior, né? Você vai ficando com mais maturidade. Na verdade, uma das coisas que faz você ser melhor é que você já ter passado por mais situações. Você se preparou mais. Não, isso sim. Mas assim, por exemplo... quando você ouve o primeiro não, você fica muito chateado. Você ouve o segundo, você fica chateado também. Você ouve o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, o 1000º, você vai ficando mais cascudo. Né? Esse é o processo de aprendizado. Então, eu gostei muito disso, de você gerar mais cenários para treinar o seu time, gerar mais objeções, gerar mais ensinamentos, mais questões do dia a dia, e o cara vai ganhando maturidade brincando, né, entre aspas. Né? E é uma tendência que vai crescer porque primeiro começou como texto, hoje as aplicações de áudio já estão bem legais, você pode conversar com ele no modo áudio, e já tem coisa de vídeo, só não é em tempo real. Mas não vai demorar muito para você ter uma pessoa mesmo ali falando e entrevistando. Você vai poder simular um cliente de verdade, assim, tete a tete na tela. Se você colocar um óculos aí, você começa a misturar a tecnologia. Imagina que daqui a pouco você tem um óculos. Você já está no escritório mesmo. Você põe um óculos daquele lá, ó, da Meta, da Apple. Você coloca e aí você coloca o vídeo da pessoa real. Então, a experiência que ela vai ter é que, de fato, ela vai estar atendendo. Porque hoje tem vídeo que a gente olha e a gente não sabe fazer a diferença. A única coisa que impede é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por isso que primeiro foi texto, depois foi a fala, depois veio a imagem. Só que o vídeo é muito mais pesado computacionalmente. Então, os simuladores hoje que acontece que já é uma realidade que já funciona. Daqui a 3 anos vai estar muito mais moderno, vai estar na mão, vai estar a um custo mais acessível na mão de todo mundo. Exato. Então é começar a mexer com essa brincadeira agora, porque essa tendência só vai crescer. E você falou uma questão de vídeo, de foto, e a IA é muito boa para identificar padrões, né? Sim. Então, por exemplo, pensando aqui, estamos fazendo brainstorm, né? O Bruno, todo dia de manhã, o Bruno, ou o gerente, enfim, tirar uma foto do restaurante e falar assim, o restaurante está nos padrões de conformidade? Ele seria capaz de responder, olha, aquela mesa ali está torta, aquele display de mesa, aquela mesa falta um display de mesa. Consegue ter esse nível de observação? Você poderia conseguir, sim. Aí tem um debate grande entre se é melhor você ter o GPT para uma aplicação muito específica ou construir um modelo clássico de visão computacional, se o GPT é melhor do que o OCR, tem debate sobre isso. Mas eu acho que nesse caso, o principal problema é o problema de privacidade. Não, mas imagina um restaurante fechado, vazio. Ah, sim. Mas eu acho que... Porque, por exemplo, você poderia no feed dos olhos, no final das contas, você poderia pegar o restaurante e pedir para o GPT tirar uma foto a cada 5 segundos, bater no GPT, por exemplo, montar uma aplicação dessa e pedir para falar quantas pessoas tem na mesa. O único ponto é o mesmo problema lá de Hong Kong. Você começa a ter um problema de segurança e de privacidade. Mas no restaurante vazio, para falar se o pessoal deixou o restaurante óbvio, isso, se as mesas estão alinhadas, se o display de mesa está na posição não sei certa. Quantas fotos e quantas câmeras você precisa ter para ter uma performance boa, mas funciona. Mas hoje já é realidade essa questão, por exemplo, no agro, você já consegue ver isso, por exemplo, em pasto rotacionado, onde você tem a quantidade de animais, que você pega, eu não sei qual é a ferramenta que é utilizada, mas na câmera, junto com a questão do satélite, você já consegue ver até a questão de peso. Então, a quantidade rotacionada de animais que vai estar em tal piquete é uma semelhança muito diferente, mas é a mesma coisa. Você tem um quadrado ali, a quantidade de gente ou animais que você tem dentro daquele espaço, e aí você consegue ver o pastoreio, como é que foi, quantidade de peso, como é que está sendo essa, e tudo através de tecnologia. Então, uma coisa que deve ser um pouco de dificuldade lá no campo, não sei, imagino, questão de uniforme, né, da pessoa estar com o uniforme certo. Isso poderia também ser uma foto, todo dia o cara bate ponto com uma foto, né? E aí o GPT fala, não, ó, esse avental tá sujo, essa blusa tá trocada,
Mas aí talvez eu precise alimentar a inteligência com o modelo que eu entendo que é padrão, ou seja, pegar ali um persona ali, ó, esse aqui é o padrão. E aí... Mas aí é problema do Luciano, entendeu? É ele que vai fazer essa parte. aí... Não, a gente tá fazendo brainstorm de possíveis soluções, né? Eu acho que, o que você puxa... Eu já estou trazendo a solução já. Aí é pra você. Vai cobrar alguns queijos e uma cachaçinha. Tá no mas pacote. a gente resolve. Então, assim, o que é legal é que você, não vou dizer que foi sem querer, você foi de propósito, acho que você foi no problema de raiz, né? Que são pessoas. E do problema raiz tem várias soluções. Né? Quer dizer, tem vários problemas que são oriundos do problema raiz. E aí tem várias soluções que podem acontecer, né? Talvez, acho que a sua próxima parte que você falou sobre processos é identificar qual que dói mais. Seria isso? Eu acho que é fazer muito por quê. Eu gosto muito de uma metodologia que algumas empresas americanas usam, que eles falam que quando você trabalha com transformação, você tem que ser médico e não garçom. Se você se coloca na posição de garçom e você escuta uma dor, quantas vezes você sentou para conversar com um amigo, começou a reclamar da vida, com os problemas, teve 3 palavras com ele e você saiu assim, caramba, eu só precisava conversar com alguém. Então, você nunca pode simplesmente falar, então, quero isso. Você tem que perguntar se tem que ser um médico. Por que você quer isso? Qual que é a estratégia do seu negócio? E às vezes é bobo, às vezes você pergunta por exemplo, pro empreendedor, esse aí ele fala para você, eu quero que meu time esteja mais eficiente operacionalmente, botar o GPT. Eu pergunto para ele, mas qual que é a sua dor hoje? Ele fala, minha dor é ganhar escala. Eu quero crescer em base de clientes. Então, por que você não está investindo no CRM? E não está investindo em aumentar? Por que você não pega esse dinheiro aqui que você está querendo botar na plataforma e não põe para aumentar a sua força de venda? Ou para investir em alguma coisa que vai aumentar a produtividade da sua força de venda? Tem sempre fala. Você tem que olhar a estratégia do negócio. Porque é a estratégia do negócio que define. Depois, você olha o que você vai fazer. E dentro desse frame, você se posiciona como um médico. Você pergunta o porquê várias vezes. E o sucesso é sempre esse. 1, tá alinhado com a estratégia do negócio. 2, de fato é a dor que a pessoa tem. 3, aí se implementa. Boa. E aí, então, continuando na nossa dinâmica aqui, Trilogia do sucesso. Gostei. Continua na sua porque o triângulo, entendeu? São 3, assim. De hoje mais cedo. Então, se você estivesse pensando nesse produto para restaurante, não foge dele não, vamos lá. Não. Qual produto você desenvolveria para um restaurante? Vamos lá, vamos continuar aí nosso processo, que eu acho que está sendo enriquecedor aqui para gente. Então, se o senhor... Identificamos um problema, né? Turnover, pessoas, treinamento, exato. como que a gente usa, e aí independe da tecnologia, medições para você entender como que é o NPS e como que o seu time está se sentindo. A partir disso, como que você pode usar isso? Você pode usar a generativa outras coisas para montar um plano de ação e sugestões de como melhorar o clima aqui. Por último, como que eu uso para montar um processo de treinamento, né, e capacitação desse pessoal. E por que eu gosto desse? Porque é muito mais barato do que contratar o Salesforce. Que contratar o quê? O Salesforce. Ah, o sim. SAP, tenho certeza, sim. entendeu? Então, assim, e esse é muito legal. E aí vocês trouxeram outro. Se a dor, e aí, às vezes, não, meu time tá feliz. Mas quem tá puto é o cliente. Ah, não, então nós vamos pro outro lado. Luciano, e acho que tinha que ser algo contínuo também, né? Que independente se eu tenho um time que já está comigo há 5, 10 anos, eu acho que aquela palavrinha repetição, ela é extremamente importante e relevante em qualquer que seja a empresa, em qualquer que seja o ambiente de negócio. Quanto mais você repete um processo, quanto mais você repete uma ação, mais você armazena ela, mais você consegue fazer aquela ação, aquela venda de forma mais assertiva. Sim. Então, eu acho que talvez esse seja o grande problema. E a gente, às vezes, acha uma solução, a gente implementa ela na empresa, através de um parceiro, um prestador de serviço, através de uma tecnologia,
a gente vai lá, gera o endomarketing, a pessoa compra e aí faz e aplica o negócio. Só que aí, passado ali uma semana, 2 de treino, aí o negócio morre, porque a gente acha que aquilo ali já foi o suficiente, só que não. Só que, cara, os clientes são suficientes uma vez só na semana, ou uma vez só no mês, não, né? A gente tem que ter eles todo dia, tem que ter a recorrência de venda, então acho que da mesma forma é o treinamento, tem que ser algo todo dia ou toda semana para poder fazer com que aquilo ali seja algo que faz parte do DNA da empresa, para poder garantir ao máximo a experiência do nosso cliente, que é o que a gente quer no final das contas. Entendeu? Isso é legal, porque o que você trouxe agora, a tecnologia pode ajudar, né? Mas o problema não é a tecnologia, né? Processo. É gestão, é processo, cultura. Repetição. Não, repetição. Ou seja, é tal da consistência, né? Mas a constância de você... gestão, primeiro, um problema de cultura, é um problema que todos nós temos, tá? Sim. E a tecnologia, ela pode vir para ajudar, e acho que é muito bem-vinda, mas se a gestão não tiver, né, aquela questão de estar ali trazendo, de estar impulsionando, de estar incentivando, não acontece simplesmente, né? Sim, eu lembro que no IESE alguns professores falaram isso repetidamente. O processo leva ao resultado. Não adianta você medir sua meta de venda se o seu time comercial não está indo lá e visitando o cliente e não está ligando para o cliente. Não adianta você querer que o seu supply chain seja mais eficiente se você não tem uma rotina de ver o seu nível de estoque, de ver como sua operação está rodando. Então é sempre o processo, a excelência na execução do processo leva ao resultado. Você mede o resultado também porque você tem que dar... enfim, o resultado é o resultado. Mas em momentos onde você, como empresa, olha o resultado e não olha o processo, em alguns momentos depois a empresa quebra, porque aquele resultado não é real. Exato. O pessoal começa a perder a noção do resultado e começa a viver para gerar aquele resultado, mas não de forma sustentável. Então é interessante, porque não é um conceito de tecnologia, é um conceito de negócio, de gestão. É isso aí. Com essa frase agora a gente vai fazer uma pausa para os comerciais. Boa. Segurar um pouquinho aqui, dar uma pausa aí. Pô, caraca, não tem coisa pra caramba. Vou passar aqui pro Agora, Gabriel, agora. aqui, ó, com queijo de escala. Não, porra.